Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje é a terceirização da fé. É isso que você acabou de ouvir. Então cuidado com a terceirização da fé. Eu quero dar aqui e trazer um relato sobre essas questões que têm acontecido, já estavam acontecendo. E agora, dentro desses modos e módulos que nós temos percebido, visto e ouvido dentro da cristandade, no meio evangélico cristão. Então segura lá, é curto, é rapidinho, é só para a gente estar descrevendo aqui algo que está acontecendo no meio cristão evangélico, tá? Então você já fica ligado aí, tá? Então a terceirização da fé. Tá? E o autor desse post é o Renato Vargens. Ele é um estudioso aí da área, né? Escritor, conferencista. Mas eu achei interessante esse artigo, que é para a gente estar prestando atenção, ficar ligado. Então vamos lá. Algumas semanas atrás, ele relatando, algumas semanas atrás, fui surpreendido por mais uma daquelas tristes novidades que infelizmente acontecem no meio evangélico. Confesso que fiquei chocado ao ouvir pela boca de alguns amigos pastores, né, que a mais recente modalidade ou a mais recente modus operandi dentro desse ministério eclesiástico, denominado personal prophet, abre aspas, personal prophet, fecha aspas. Pode até parecer loucura, mas é isso mesmo que você acabou de ouvir. Se não bastasse a significativa, a qualidade quantitativa de absurdos que percebemos que está acontecendo na igreja evangélica. Qualidade, na verdade, é desqualificada, né? Então, assim, não existe uma qualidade, existe uma quantidade e um modus operandi que desqualifica, tá certo? Dentro do sistema eclesiástico brasileiro. Ultimamente tem surgido em nossos templos, só um adendo aqui, eu não faço mais parte do sistema religioso, de nenhuma denominação, de nenhuma instituição religiosa, tá? Quem conhece o canal sabe muito bem disso, tá? Eu não estou aqui para atacar a primeira pedra não, mas eu não pertenço, ok? Não faço mais parte. Então, ultimamente tem surgido dentro dos templos religiosos pessoas em que se nomeiam, essas pessoas elas se nomeiam como gurus espirituais, tá? Trazendo uma mensagem, entre aspas, saudável de autoajuda. E elas se intitulam como os coachings dos púlpitos, porque trocaram, né, dentro desse sistema, trocaram aí e fizeram aí desses púlpitos que antes se lia pelo menos a Bíblia, agora já não se lê mais, e eles trazem esse tipo de orientação ao rebanho. Olha que interessante, tais indivíduos fundamentam-se em seus comportamentos no desenvolvimento dentro dessa sociedade moderna, trazendo aí uma virtude de fatores distintos, e eles sentem a necessidade de contratar espiritualistas ou necessidade de contratar especialistas ou os gurus, os coachings para essa determinada área dentro do sistema religioso, para trazer uma certa satisfação e equilíbrio dentro dessas necessidades humanas. Humanas, eu não disse questões espirituais, mas eu disse humanas, tá certo? Diante disto, alguns podem até afirmar, então, para que orar? Para que me relacionar com Deus se eu tenho alguém, um guru? Se eu tenho um personal prophet? Se eu tenho um coach que pode fazer isto por mim? Basta eu solicitar uma orientação, basta eu desejar rapidamente e teria as minhas respostas, porque alguém pode estar fazendo isso por mim. Olha que perigo quando a gente terceiriza a fé, já que o meu subtítulo está falando sobre isso. O pior, amado irmão ou amados irmãos, é que do jeito que a coisa
Anda, daqui a pouco, vamos ler nas páginas dos principais jornais o seguinte anúncio: ofereço o serviço de profeta. Oro por você, leio a Bíblia para você e ainda lhes dou respostas de Deus para os seus problemas. Observação: cobro abaixo da tabela. Olha a que nível chegou o cristianismo. Aliás, que não tem nada de cristianismo, tá? Então, dentro dessa terceirização, dentro desse sistema religioso, a cristandade tem nadado de braçadas. Queridos, a fé jamais pode ser terceirizada, jamais alguém pode responder por você. Não existem gurus que possam trazer respostas de Deus. Existem pessoas, sim, que podem nos ajudar, que podem orientar, segundo o dom e o chamado, pessoas de Deus que leem, estudam a Bíblia, é capacitado por Deus e trazem tudo aquilo dentro de um contexto com a base bíblica e escriturística. Não vamos dispensar as pessoas que têm esse dom e essa capacidade. Agora, segundo o que eu estou lendo esse relato, é complicado, é assustador. Então, para os incautos, os indoutos, as pessoas que não têm noção, isso aí cai como uma luva, tá? Então serve aí como uma luva. Ninguém, absolutamente ninguém, pode se interpor na minha relação com Deus. Ninguém. Você sabe que o único que intermedia entre eu e Deus Pai é Jesus Cristo, Filho? É. João 14,6, 1 Timóteo 2,5 e outros mais. Olha que interessante, ninguém, absolutamente ninguém, pode se interpor na minha relação com Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele que morreu na cruz do Calvário, para que cada um de nós, para que eu e você desfrutasse de momentos absolutos e com uma intimidade sincera. Deus não deseja que terceirizemos a nossa relação com Ele, antes, pelo contrário, o que pretende é desenvolver conosco a intimidade relacional, uma vida de relacionamento pessoal, de comunhão com o Espírito Santo. Você está entendendo? E essa relação, ela é a mais pura. Não delete isso da sua vida. O povo de Deus não pode deletar essa mensagem. A mensagem de Cristo e a resposta de Deus não deve ser deletada, não deve ser mudada, não pode ser terceirizada jamais. Quando alguém, porventura, lhes abordar oferecendo tais serviços, lembre-se. Primeiro, ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer por você. 2. A intimidade do Senhor jamais poderá ser mudada, alternada, transformada, passada para pessoas de terceiro. Não pode ser. A sua fé em Deus não pode ser terceirizada. Era isso, eu achei interessante esse subtítulo sobre a terceirização da fé. Já não bastasse a teologia da prosperidade que imperou e impera dentro do cristianismo evangélico, já não basta isso e outras cocitas más, então agora em diante eles estão fazendo e usando desses artifícios, desses modus operandi, enganando o povo cada vez mais e com artimanhas, com artifícios, com modalidades, terceirizando, colocando aí nos seus púlpitos os coachings, os profissionais da fé. Homens e mulheres que estão distantes de Deus. E tudo que eles fazem é para si e para si o que fazem. Se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, se nós formos olhar para Cristo, é a sua biografia, se nós formos olhar aqui para o ensino dos apóstolos, se você for olhar para o Novo Testamento, você vai ficar arrepiado. Você sai correndo. Quando você vai num desses templos aí ouvir uma mensagem.
Se você lê a Bíblia, se você é uma pessoa de leitura do texto no contexto e Deus tem iluminado a sua mente, seu entendimento, você não vai num templo desse. Você não vai numa denominação desta. Você não vai numa campanha destas. Porque é chocante. Deus não está nisso. Deus não vai estar lá. E se Deus não está nisso, e se Deus não vai estar lá e não há aprovação para tal, então nem sonhos. Porque isso pode se tornar um pesadelo. É isso que eu tinha para vocês e eu queria que vocês me ajudassem. Se fosse você que estivesse aqui no meu lugar, também faria o mesmo. Se você não conhece o canal, entra, Carlos Zanino no YouTube, claro. Se inscreve no canal, toque no sininho de notificações para que a plataforma YouTube lembre vocês dos próximos vídeos. Eu não tenho feito vídeos todos os dias. Eu estou num período em que eu tenho feito vídeos a cada 2, 3 dias, tá, gente? Mas assim, que vocês estejam apoiando, que vocês estejam compartilhando. O seu like ou dislike ajuda muito a alavancar essa mensagem e melhora o canal. No rodapé, o que você achou do assunto, o que você tem achado, o que você tem ouvido e visto nesses últimos tempos. Pode deixar aí embaixo. Se você quiser um assunto que não esteja ainda no canal, já apesar que são mais de 450, eu acho que já está beirando os 450 vídeos este canal. Mas se de repente não houver o assunto que você quer, deixa nos comentários. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. E até um próximo vídeo.